Começando agora nossa aula 18 sobre sistemas trifásicos. Vamos falar das conexões trifásicas com foco na fonte. Bom, pessoal, agora nós começamos outro tópico, que são os sistemas trifásicos. E aqui um mapa, desse tópico, onde a gente vai focar, no nome geral, sistemas trifásicos equilibrados. E para isso, nós vamos ter que estudar os geradores trifásicos, entender o que é fase, o que é linha, como as fases se conectam, para obter as tensões de fase e linha. Temos também as cargas trifásicas, e então a gente vai estudar também as correntes de fase e linha, faltou uma setinha aqui, ó. E nós vamos entender como que a gente pode fazer uma equivalência de conexões, e aí a gente tem a parte principal dos sistemas trifásicos equilibrados. E a partir daí a gente calcula a potência, porque o interesse sempre é saber qual potência determinado circuito está desenvolvendo. Fazer correção de fator de potência, descobrir qual a potência média, qual a potência reativa. E também, se possível, a gente vai ver o que a gente chama de método dos 2 watímetros. É um método muito utilizado para medir potência em sistemas trifásicos. Então, vamos lá. Bom, e o que são sistemas trifásicos? Aqui a gente pode ver uma visão geral de um sistema trifásico, que consiste de uma fonte trifásica e uma carga trifásica. Ligando a fonte à carga, a gente tem a linha, que é por onde a corrente passa da fonte para a carga. Então, nós vamos ter correntes aqui circulando pela linha, que vão ser chamadas corrente de linha. Aqui, ó, corrente de linha, tá? Simplesmente porque elas passam pela linha. Nós vamos ter um condutor neutro, que ele pode estar presente ou não, depende das conexões internas. Então, o sistema trifásico pode ter uma conexão de 3 ou 4 fios, tá? 3 fios é essencial, não tem jeito de não ter 3 fios. O quarto fio, que seria o neutro, então as 3 correntes aqui, ó, ele pode estar presente ou não, tá? Acho que a gente vai simbolizar a corrente neutro nesse sentido aqui, tá? Corrente de linha e corrente de neutro. Obviamente que se não tiver um neutro, não vai existir corrente de neutro. E mesmo existindo um neutro, a corrente pode ser zero. E a gente vai ver isso mais para frente. Dentro da fonte, a gente vai ter as fases geradoras. Seriam as fontes, que a gente vai chamar também corriqueiramente de fase. A fase da fonte seria cada componente interno da fonte. Da mesma forma, a gente vai ter as fases da carga, que seria cada conjunto de cada impedância utilizada
dentro da carga, tá? E o nome fala, né? É trifásico, 3 fases. Então, 3 conjuntos de impedância. Fonte trifásica, 3 conjuntos de fonte, 3 fontes, ou 3 fases. E então a gente vai ter tensão nas fases da fonte, tensão nas fases da carga, e a gente vai ter tensões de linha também, tá? O que seria uma tensão de linha? É uma tensão de uma linha para outra, tá? Por que a gente fala em tensão de linha? Porque às vezes o que a gente tem disponível é só a linha exposta para que seja feita alguma medição. A gente não consegue ir dentro aqui da fonte nem dentro da carga para medir exatamente o que está acontecendo na fase. E a linha ela é mais disponível, ela está sempre disponível. Então a gente vai falar muito em tensão de linha, às vezes até mais do que tensão de fase, por causa dessa disponibilidade. Aqui a gente consegue medir as correntes de linha, né? Eu vou chamar de IL aqui, ó, ILA. E aqui a tensão de linha de A em relação a B. As conexões, elas podem ser em estrela, que consiste na união das fases através de um ponto comum. Então a gente tem um ponto comum e uma fase, outra fase, outra fase. Então isso seria estrela. Ou uma conexão em delta, em que o final de uma fase conecta no início de outra fase. Então a gente tem esses dois tipos de conexões para a fonte e mais dois tipos, os mesmos dois tipos de conexão para a carga. E a gente pode combinar fonte em estrela com carga em delta, fonte em delta com carga em delta, fonte em delta com carga em estrela. Então a gente tem várias combinações. Então aqui, ó, a fonte em estrela e carga em estrela, tá? Pode ter aqui, ó, 4 fios, ou pode ter 3 fios. A gente pode também conectar a fonte em estrela com a carga em delta. Obrigatoriamente a gente vai ter 3 fios. Podemos conectar também a carga em delta, a fonte em delta e a carga em estrela. Também só vai ser possível 3 fios. A gente vai ver mais para frente. E podemos conectar a fonte em delta e a carga em delta. Também sendo possível 3 fios. Olha só. Reparem que o neutro ele só existe em um tipo de conexão, tá? Então o neutro ele pode estar presente ou não, tá? Aqui o quarto fio, então, ó, seria o neutro, tá? Todos esses daqui, ó, não tem neutro, então sem o fio neutro. Então nós vemos que a complexidade do sistema trifásico
se deve a diversas combinações possíveis que a gente pode fazer. Então, é muito importante a gente entender o que é fase inicialmente, né? A fase, então, é cada componente individual aqui ou da fonte ou da carga, tá? Entender o que é linha, e a gente vai entender direitinho o que são tensões de fase, tensões de linha, como a partir de um valor de tensão de linha, por exemplo, obter um valor de tensão de fase e vice-versa. Entender o que são correntes de fase. Corrente de fase é a corrente que passa pela fase, tá? Vai ficar claro aqui de uma vez, ó. Corrente fase e a corrente fase aqui, ó. Tá? E corrente neutro também, e os tipos de conexão. Então vamos ver como funcionam as fontes trifásicas. Bom, então aqui nós temos uma representação de um gerador trifásico. Aqui seria o gerador físico, tá? Então, o que consiste esse gerador? Bom, o gerador ele vai ter um rotor, que a gente vai ter aqui, ó, um polo norte e um polo sul. Como que isso é obtido? Através da energização do enrolamento do rotor. A gente vai chamar de enrolamento de campo. Bom, esse enrolamento de campo, ele gira, tá? Ele pode girar nos dois sentidos, tá? Ao girar, o campo magnético vai girar e vai percorrer todos esses condutores aqui no estator, tá? Então, o estator é o que fica parado na parede aqui, ó, fixo, né, do gerador, enquanto que o rotor gira. Como é que a energia, a corrente, circula aqui pelo enrolamento de campo, né? Aqui a gente vê só um corte, né? Mas, na verdade, cada fio desses é conectado à fonte através de um que a gente chama de... Pode ser através de escovas, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Imaginem um fio desse aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Esse fio vai dar a volta lá atrás, aí volta por aqui, por exemplo, tá? Aí ele vai dar outra volta aqui, tá? E vai percorrer outro fio aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui do lado, ó. Aí vai dar mais uma volta e vem para cá. Então, a gente vai fazendo uma espiral, tá? E aí a gente pode pegar aqui. Então, isso é feito com todos esses condutores aqui, tá? Aí, quando a corrente circula aqui, vai gerar um campo magnético aqui, tá? Que eu vou chamar de B. Então, o campo magnético está aqui num sentido, depende do sentido da corrente, tá? Mas uma vez formado o campo magnético, e o campo magnético fixo, ao girar, e como é que ele gira sem desconectar, né? Aqui não ficou bem representado, mas depois de todos os condutores conectados aqui, ó, a gente vai, vamos supor que a gente tirasse aqui, ó, para fora e conectasse em o que a gente vai chamar de
escovas, tá? Então a gente vai pegar uma parte do condutor, pegar outra parte aqui, vai ligar em outra escova, tá? E a energia ela vai vir através de condutores de carvão que deslizam como se fossem dois anéis. Então a gente tem um anel e outro anel. Então a gente vai ter dois anéis ligados no eixo, tá? Esses anéis eles se conectam ao mundo externo através de que a gente chama das escovas, né? De carvão, que são pedaços de carvão que ficam pressionados enquanto o anel gira. Então a gente pode ter uma fonte entre esses dois condutores aqui, ó, que a corrente vai circular, tá? Então assim que é feita a conexão do rotor com a fonte externa e garante uma corrente sempre circulando aqui, ó. Claro que a gente poderia colocar um ímã permanente aqui, mas aí depende da disponibilidade e da potência do gerador. Para potências muito grandes, a gente encontra rotor bobinado, tá? Que tem essa bobina aqui. Bom, então uma vez que o rotor está girando, ele vai passar aqui, ó, que a gente vai chamar de enrolamento da fase A, enrolamento da fase B, enrolamento da fase C. Então aqui ó, a gente tem ó, a fase A do gerador, a fase B, aqui ó, desculpa, ó, fase B e a fase C, tá? Como que esse enrolamento tá aqui no gerador? Aqui a gente tem vários condutores, né? E aqui é a mesma conexão que a gente vê do rotor que eu mostrei anteriormente, ó. Então esse condutor ele percorre aqui todo o estator, aí ele dá a volta aqui e aí ele volta formando uma bobina. Aí ó, aqui a gente não vai ver, né? Ele continua aqui, ó. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Um conjunto de espiras que a gente representa essas espiras aqui, ó, como se fosse um enrolamento só. Então esses condutores vão dar uma volta, voltam, vão dar uma volta. Então eles ficam aqui dando a volta nessa parte de cima e nessa parte aqui, ó, de baixo, tá? Então é para envolver mesmo todo o campo magnético, porque o campo magnético tem que passar totalmente dentro do enrolamento da fase A. Mas aqui no diagrama a gente vai representar só um pedacinho aqui do enrolamento. Então, pela lei de Faraday da indução, toda vez que um campo magnético varia dentro de um enrolamento, a gente tem a indução de uma tensão. Aqui a gente está representando as fases, né? Fase A, a fase B e a fase C do gerador, tá? Então, quando o campo magnético está passando no seu valor máximo pela fase A, a gente tem o máximo de tensão sendo gerado aqui. Quando o campo magnético está passando pela fase B,
a gente vai ter o máximo de tensão na fase B. E quando o enrolamento estiver passando na fase C, a gente vai ter o máximo de tensão na fase C. Tá? O que gira, gente, é o rotor. Ele gira com uma velocidade ômega, tá? Ômega igual a 2πf, tá? Então, se o rotor girar 60 vezes por segundo, a gente vai ter 60 ciclos de tensão por segundo. 60 picos de tensão aqui, ó. Tá? É o que acontece no nosso... é o que acontece dentro da usina, tá? O rotor efetivamente vai girar a frequência, nesse caso, de 60 Hz, para dar uma tensão aqui de 60 ciclos por segundo. Bom, então, ele que está girando, mas a gente pode pensar assim, ó, que ele está parado e a fase está girando também, tá? Isso não é prático, né? A gente não consegue fazer isso. Parar o rotor e ficar girando o estator, tá? Mas o que aconteceria? Quando a gente pensa dessa forma, a gente vê a fase A passando pelo campo, depois a fase B, depois a fase C. Isso vai ter uma semelhança com o comportamento da nossa representação do ângulo do diagrama fasorial, né? Então, ó, primeiro passa a fase A, aí a gente vai ter uma tensão da fase A, depois uma tensão da fase B, depois uma tensão da fase C, tá? E aqui a gente tem o nosso sentido de giro, aqui, ó, ômega. Bom, aqui nós vemos, né? Agora, 3 fontes do gerador, ou 3 fases do gerador. E a gente vai ter a corrente de fase, porque olha só, inicialmente não existe conexão nenhuma aqui, ó. O que está acontecendo apenas? Devido ao deslocamento no espaço das fases, ou devido às fases estarem, os enrolamentos, né, das fases do gerador estarem deslocados no espaço aqui, ó, a gente vai ter um deslocamento no ângulo de fase dessas tensões. Então, vamos ver aqui, ó, como que essas tensões vão aparecer. Se a gente colocasse 3 osciloscópios medindo as tensões e a gente jogasse essas tensões numa mesma tela, a gente veria esse gráfico. Vamos dizer que nesse primeiro momento o nosso ímã, né, ele está alinhado perfeitamente com a fase A. Então, tá aqui. Tem o norte aqui, né? E o sul. Nesse segundo momento, o nosso ímã girou e está alinhado com a fase B. Aqui, ó. Aí depois o ímã girou de novo e está alinhado agora com a fase C. Agora, o nosso ímã campo magnético está alinhado totalmente com a fase C aqui, e depois ele vai realinhar com a fase A.
Então a gente vai ter o pico aqui, ó. Aqui a gente está, o período foi representado na passagem pelo zero, mas o período que a gente acabou de falar aqui, ó, é o período de uma volta completa aqui, ó, do nosso rotor, que é o mesmo do período aqui, ó, da passagem pelo zero. Então, nós obtemos num gerador 3 tensões defasadas 120 graus. Então, isso é importante aqui, ó, a gente enfatizar aqui, ó, o defasamento aqui, ó, daqui para cá, a gente vai ter 120 graus, que correspondem a 120 graus mecânicos, 120 graus de posicionamento da fase, produzem 120 graus de defasamento elétrico, tá? E aí a gente vai ter mais 120 graus para geração do pico da fase C, então 120 graus e 120 graus. Então, por um posicionamento mecânico, a gente obteve um deslocamento elétrico nas formas de onda, tá? Então, se a gente descrever isso matematicamente, a gente obtém aqui, ó, as equações. Tensão da fase A para a linha, né, é um valor de pico vezes cosseno de ômega t. Também para a fase B, um valor de pico vezes cosseno de ômega t menos 120, aqui, ó, porque são 120 graus de atraso. E a fase C, ela estaria 240 graus de atraso. Só que, então, seria o equivalente a menos 240 aqui, né? Só que menos 240 é maior do que menos 180. Então, a gente faz o ângulo complementar, porque a gente sempre vai limitar a representação a mais ou menos 180 graus. Então, menos 240 a gente não utiliza. A gente pega o complemento, que é mais 120. E aí a gente representa os fasores, tá? Aqui a gente tem os fasores. Então, eles não estão conectados ainda. Então, são fasores de um valor de pico, né? Minto. Fasor a gente vai estar representando com valor eficaz, né? Então, a gente vai ter um valor eficaz aqui, tá? E com ângulo zero, tá? Menos 120 graus e mais 120 graus. Bom, e a última coisa que é importante salientar aqui, ó, é que para um ciclo mecânico, a gente tem um ciclo elétrico. Então, um ciclo mecânico é igual a um ciclo elétrico. Ou seja, período mecânico é igual ao período elétrico. Ou seja, o tempo que demora para dar uma volta é o tempo que uma senoide é gerada, tá? Eu estou falando isso porque existem geradores
que vão ter muito mais enrolamentos ao longo do estator. Então, enquanto o rotor dá uma volta, a gente vai ter mais fases aqui, ó, fase A, fase B, fase C, fase A, fase B, fase C, várias fases. Então, uma volta mecânica corresponderia às vezes a 2 ciclos elétricos. Então, isso depende do gerador, tá? A gente vai chamar isso de um gerador com um número de polos maior do que 2. No caso, quantos polos a gente tem aqui, ó? Polos magnéticos. A gente tem um polo norte e um polo sul. Então, esse motor aqui, ó, esse gerador é um gerador de 2 polos, tá? Gerador de 2 polos magnéticos. Tá? Então, ele tem essa característica. Um ciclo mecânico é igual a um ciclo elétrico. A gente vai ver mais para frente um gerador de 4 polos, então a gente vai ter mais enrolamentos e mais ímãs aqui, ó. Ele, ao girar uma volta completa, ele produz 2 ciclos elétricos. Então, para a gente manter os nossos 60 Hz elétricos, tá? Porque a nossa frequência da rede elétrica é de 60 Hz. A gente vai ter que girar na metade da velocidade. Porque se a gente girar na mesma velocidade, 60 Hz aqui, ó, mecânicos, a gente vai produzir 2 vezes mais ciclos, que corresponderiam a 120 Hz elétricos. E aí a gente não poderia conectar esse nosso gerador à nossa rede elétrica convencional, tá? Então, esse gerador que eu acabei de mostrar é gerador de 2 polos magnéticos. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. E o mais importante é isso aqui, ó. Período mecânico é igual ao período elétrico. 1 sobre período é frequência. Frequência pode ser em hertz ou pode ser em radianos, né? Então, frequência mecânica é igual a frequência elétrica, tá? Ou frequência elétrica é igual a frequência mecânica, tá bom? Então, vamos ver agora o que acontece se o gerador girar na outra direção, tá? Porque aqui, ó, eu estou falando que a gente obteve uma sequência positiva. Primeiro, a tensão da fase A, depois uma tensão da fase B e depois uma tensão da fase C, né? Lembre que a gente é um observador que está olhando aqui para as tensões e a gente está caminhando nessa direção. Então, primeiro a gente observa esse pico da fase A, depois a gente observa o pico da fase B e depois a gente observa o pico da fase C. E então, a fase B vem depois da fase A e a fase C vem por último, tá? Então, a sequência A, B, C, tá? Primeiro fase A, depois fase B, depois fase C. E se o gerador, se o rotor, né, girar no outro sentido, ou se as fases aqui, ó, fase C e B estiverem trocadas, o que vai acontecer? Então, vamos ver aqui, ó, esse próximo aqui. Bom, nesse caso, não é tão difícil de visualizar. A gente vai ter aqui, ó, o rotor girando a mesma velocidade. Então, se a gente considera o rotor girando, a gente considera o estator parado. Nesse caso, primeiro, a gente observa, né, a fase A com o pico dela e, em segundo lugar, a fase C
e, por último, a fase B. E a gente chama isso de sequência negativa. Então, nesse caso, as equações matemáticas são semelhantes, o que muda é o ângulo de fase elétrico aqui, ó, de deslocamento de fase, ou deslocamento angular, né? A VBB aqui, ó, é o valor de pico cosseno de ômega t mais 120, porque aqui, ó, era para a gente ter o menos 240. Só que, como eu disse, a gente não representa valores maiores do que 180. Então, a gente pega o complemento, que é mais 120. Então, ó, primeiro seria a fase A, segundo a fase C, que está aqui, ó, um atraso de 120 graus. Então, a gente tem aqui, ó, menos 120. Deixa eu aproximar aqui, ó. 120 graus. Eu vou colocar até um sinal aqui, ó, menos 120 e aqui, ó, menos 120, que é um atraso, né? Então, a fase B estaria com menos 240 e apareceria por último, tá? E aqui a representação fasorial, tá? Primeiro fase A, depois fase C, depois fase B. Agora, vamos ver as conexões que podem ser feitas com as fases, porque o que a gente está vendo é que são enrolamentos independentes, tá? Se a gente pegar um enrolamento desses e ligar uma carga, né, vai funcionar, tá? Mas a gente quer uma fonte trifásica, tá? Então a gente vai ver agora, ó, as conexões trifásicas. Bom, aqui nós vemos a conexão do gerador, conexão trifásica do gerador em estrela, tá? Essa conexão estrela aqui, ó, ela é feita da seguinte maneira: aquelas três fases que têm tensões com valores iguais, mas ângulos diferentes, elas vão ser conectadas em um ponto comum, e esse ponto comum a gente vai chamar de neutro. Então, esse ponto aqui, ó, é o neutro. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, N. E a saída das tensões fica disponível para quem for utilizar. E também o ponto neutro. Então, se nessa conexão a gente continua com a possibilidade de usar as fontes de forma separada. Por exemplo, eu consigo muito bem conectar uma impedância entre o ponto A e o ponto neutro e a corrente circula independente do que estiver acontecendo nas outras fases, tá? Então, eu consigo conectar três circuitos separados aqui, ó. E isso é uma conexão com o neutro disponível. Aí, nós vamos ter aqui, ó, uma corrente de fase, tá? Lembrando que a fase é a fonte individual do gerador. Quando essa corrente de fase sai para a linha, a gente chama essa corrente de linha. O que está passando na linha, a gente vai chamar de corrente de linha. O que está passando pela fase, a gente chama de corrente de fase. E se ela voltar pelo condutor de neutro, aí vai existir uma corrente de neutro
e é possível que ela exista nessa configuração. Mas a gente vai ver mais para frente, quando a gente conectar 3 impedâncias ao mesmo tempo, ao invés da corrente voltar pelo neutro, ao percorrer o circuito, a corrente ela tem um outro caminho para voltar por outra impedância devido à mudança das tensões das fases B e C, e ela acaba voltando por uma das fases, tá? Isso pode ser visto de outra maneira também, é que 3 correntes iguais percorrendo ao mesmo tempo o neutro com ângulos diferentes, elas são iguais em módulo, mas diferentes no ângulo. Elas se cancelam por causa do ângulo, tá? Então a gente tem um efeito de corrente igual a zero aqui, tá? Então a gente vai poder observar isso também. Nesse sistema 4 fios, a gente consegue medir a tensão da fase. Olha só, essa tensão do ponto A para o ponto N é a tensão da fase. A tensão VBN também está disponível e a tensão VCN também está disponível. A gente consegue medir as tensões das 3 fases diretamente, tá? Aqui nós temos o diagrama. Agora que as tensões estão conectadas, a gente observa aqui, ó, a gente pode representar agora os 3 fasores no mesmo plano. Então a gente tem aqui, ó, o fasor da fase A, fasor da fase B, fasor da fase C, ó. E a gente representa esse ponto aqui, ó, ponto A e o ponto N, que vai ser o nosso ponto de referência. Aqui, ó, vai ser nossa referência. É o 0 volts, tá? É importante salientar isso, que o ponto neutro, ele sempre vai ser o ponto de tensão igual a 0 do nosso sistema. Vai ser sempre a nossa referência, tá? Existindo conexão de neutro ou não, tá? Porque a gente vai ver o sistema 3 fios. Se não existir conexão de neutro, ainda existe o ponto neutro, que é esse ponto de 0 volts, tá? Então, na sequência positiva, a gente tem o fasor A primeiro. Então, na visualização do fasor, a gente tem, agora o nosso observador, ele se encontra parado e quem gira são os fasores, né? Então, se a gente estiver observando aqui, ó, nosso olho aqui, né? Observando aqui, ó. Primeiro a gente vai ver aqui, ó, os fasores estão girando, né? Primeiro a gente vai observar a tensão VAN passando por nós, depois a tensão VBN e depois a tensão VCN, tá? Então, VAN aqui, ó, isso. Aí. Opa. Então a gente observa a sequência positiva, tá? Em qualquer ponto que a gente fixar aqui o observador, a gente vai observar A, depois B, depois C, tá? Depois A, depois B, depois C, de novo, repete. E aqui a sequência negativa, tá? Primeiro a gente vai observar, né, fase A, depois fase C e depois fase B. Então, nesse sistema, nós temos tensões das fases disponíveis para medição direta. Então, a gente consegue medir diretamente a tensão da fase. Lembra que se a gente tiver um gerador dentro da usina e a gente não vai conseguir
chegar lá dentro de uma fase individualmente, tá? Mas se o neutro estiver disponível, a gente consegue medir a tensão direta. Aqui é importante frisar nessa conexão que a corrente de fase é igual a corrente de linha, ou a corrente de linha é igual a corrente de fase. Aqui, ó, corrente de linha é igual a corrente de fase, tá? As correntes de linha são iguais às correntes de fase. E essa equação que a gente vai usar depois, ela é importante também. Deixa eu só... Aqui, ó. Essa equação aqui é a corrente de neutro. Ó, se a gente imaginar isso aqui, né, como sendo um sistema fechado, 3 correntes saindo e uma entrando. Então, corrente que entra é igual a corrente que sai. Então, uma corrente entrando, 3 correntes saindo. Então, essa equação vai valer nesse sistema aqui. Tá? E ela vai ser utilizada. É daqui que a gente vai observar o cancelamento possível da corrente de neutro. Tá? Então, existe corrente neutro e essa corrente pode ser zero, se circularem 3 correntes iguais em módulo, mas com ângulos defasados 120 graus. Agora nós vamos ver a conexão estrela, mas com neutro não disponível. Então, é uma conexão de 3 fios. Tá? Então, nesse caso agora, ó, a gente só tem 3 fios disponíveis. Opa! A gente não consegue medir mais a corrente de fase. A gente só consegue medir eu falei corrente de fase, né? A gente não consegue medir a tensão de fase. Agora a gente só consegue medir a tensão de linha. E a tensão de linha, ela vai ser diferente da tensão de fase. Por quê? Se a gente está no ponto B, então imagine que a gente está aqui no ponto B. Tá? Aí a gente vai percorrer. Então, o nosso ponto B é o nosso zero atual. Tá? É o nosso início. Então, ó, se a gente sai do ponto B, percorre uma tensão do mais para o menos. Aí, percorre uma tensão do menos para o mais. E chega no ponto A, a gente encontra a tensão do ponto A em relação ao ponto B. Então, é essa equação aqui, ó. Tensão do ponto A em relação ao ponto B é igual a essa tensão VBN percorrida no sentido negativo, ó, do mais para o menos, é como se a gente estivesse descendo uma tensão, e depois uma tensão que a gente está subindo, tá? Mais VAN. E a gente pode fazer isso para as 3 tensões. Tensão de A em relação a B, tensão de B em relação a C, ó, tensão de B em relação a C, ó. A gente percorre negativamente a tensão VC aqui, ó, aí fica menos VCN, e depois do menos para o mais, é como se estivesse subindo, aí mais VBN. E a tensão do ponto C em relação ao ponto A. Então, a gente sai do ponto A, percorre a tensão VA no sentido negativo e percorre a tensão VC no sentido positivo. Então, a gente estabelece essas 3 tensões de linha, porque agora a gente não consegue pegar uma ponta do multímetro e colocar lá dentro. Não colocaram a conexão de neutro disponível para medição. Tá? E agora, como é que a gente faz? Bom, supondo que o nosso gerador foi construído, por nós. A gente sabe quais são as tensões.
de fase de cada fonte individual. Então, nós sabemos. A gente só não vai conseguir medir, né? Qual vai ser o valor que a gente vai encontrar para essa tensão de linha, tá? Esse aqui, então, ó, tensão de linha. Ó. Importante. Porque a gente tá fazendo as medições agora na linha, tá bom? Essa equação aqui, ó, ela é uma equação geral. Mas se a gente tiver o diagrama fasorial, ela vale também, tá? Aqui, ó, VAB é igual a VAN mais o negativo do VBN. Então, ó, qual é o fasor VAN? Ele já está aqui, ó. Qual que é o negativo do fasor VBN? O fasor VBN está para cá. O negativo dele, ó, está para cá. Então, a gente pega o negativo do fasor e coloca no final do fasor VAN para fazer uma soma de fasores. Então, a gente vai somar VAN com VBN negativo. E a gente obtém, então, a tensão VAB. E se a gente observar aqui, ó, a gente vai observar que esse fasor VAB ele tem uma magnitude raiz de 3 vezes maior do que o valor que a gente tinha inicialmente. Então, se a gente tinha aqui, ó, o valor VAN aqui, ó, só o módulo, tá, gente? Pegar esse valor, multiplicar por raiz de 3, a gente obtém o módulo do fasor VAB. Além disso, vocês viram que se esse fasor aqui, ó, ele tem aqui, ó, então vou colocar VAN igual a um módulo VAN com ângulo 0 graus. A gente observa aqui, ó, que o fasor VAB tá 30 graus adiantado em relação ao fasor VAN. Então, tem um multiplicador aqui, ó, que é raiz de 3 que multiplica o módulo e uma adição de 30 graus no ângulo do fasor. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para a fase B. Aqui, ó. Fase B é o fasor VBN mais o negativo do fasor VCN. Tá? E aí a gente observa também, ó, o mesmo comportamento. O fasor VBC, ele tem um comprimento raiz de 3 vezes o comprimento aqui, VBN. Então, a gente tem aqui, ó, raiz de 3 vezes o comprimento VBN. Tá? Lembrando que, ó, VBN é um módulo com ângulo menos 120. Tá? Aqui claramente dá para ver que é 90 graus esse ângulo aqui, né? Então, pegar esse módulo, multiplicar por raiz de 3 e adicionar 30 graus. Então, menos 120 mais 30, a gente vai ter menos 90 graus. Tá? E aqui a mesma coisa. VCA é igual a VCN mais o negativo de VAN. Então, multiplica por raiz de 3 essa tensão VCN aqui, esse módulo, e adiciona 30 graus a esse ângulo. Esse ângulo aqui, né, que já era... Então, aqui é VCN, ângulo mais 120. Agora a gente vai ter um ângulo aqui, ó, de 120 mais 30, 150 graus. Tá? Então, as tensões de linha, elas vão ser maiores que as tensões de fase nesse circuito, nessa conexão aqui, ó,
tá? Então, nessa conexão, as tensões de linha são maiores. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tensão de linha maior que tensão de fase. E por causa dessa característica, quando a gente faz essa equação, a gente vê que é uma equação fasorial, então o comprimento é maior. Por mais que a gente esteja subtraindo, na verdade a gente está somando o negativo de um fasor, tá? Então, por isso que aumentou. Na sequência negativa, vai ser bem parecido. Essa sequência negativa, né? As equações são as mesmas, né? VAN, ó, vou repetir a equação aqui, ó. VAB é igual a VAN, VAN menos VBN, fasor, tá? Então, VAN mais o negativo do fasor BN continua dando um aumento de raiz de 3, porém agora a gente tem um ângulo no outro sentido. Então, se aqui VAN a gente tinha um módulo VAN com ângulo 0 graus, aqui a gente vai ter o VAB, raiz de 3 vezes esse valor aqui, de VAN, com um ângulo 0 e menos 30 graus. Tá? Já sai direto, menos 30 graus. Então, na sequência negativa, as tensões de linha, elas aumentam de módulo, porém, elas atrasam 30 graus. Na sequência positiva, a gente viu que as tensões adiantam 30 graus. Tá? Essa é a única diferença que a gente pode citar aqui, ó. Bom, mas aí agora a gente volta no problema, né? Nós só conseguimos medir as tensões de linha, tá? E se por acaso a gente não conhece quais eram as tensões das fases, a gente pode, medindo a tensão de linha, calcular as tensões das fases, tá? Então a gente pode usar aqui, ó. Peraí. Ó, a gente acabou de ver que para obter a tensão de linha na sequência positiva, basta a gente pegar o fasor da tensão de fase, multiplicar o comprimento dele por raiz de 3 e acrescentar 30 graus ao ângulo do fasor mais próximo. Tá? Na sequência negativa, multiplicar também por raiz de 3 e subtrair 30 graus do fasor da tensão de fase. Tá? Daquela fase, por exemplo, da fase AN, a gente obter a tensão de linha AB, multiplicou por raiz de 3 e adicionou 30 graus ao ângulo. Para a gente obter a tensão de fase a partir de uma tensão de linha, é só a gente inverter a equação. Então, ó, a equação que era tensão de linha igual a raiz de 3, ângulo 30 do... vezes a tensão de fase. Agora a gente passa isso aqui para o denominador, tá? Então vai ficar aqui, ó, tensão de fase é igual a
1 sobre raiz de 3, ângulo 30, vezes a tensão de linha. Tá? Então, aqui a gente obtém o multiplicador que a gente vai aplicar ao módulo do fasor de linha e 1 com ângulo 0 dividido por ângulo 30, a gente tem essa equação aqui, ó, 1 sobre raiz de 3 com ângulo menos 30, que multiplica o fasor da tensão de linha, que é o nosso fasor, então, da tensão de fase. Então, nesse circuito com 3 fios, a gente pode calcular a tensão de fase a partir da tensão de linha. Então, se a gente obtém um valor de tensão de linha com um ângulo, a gente divide por raiz de 3 e, se for sequência positiva, a gente tira 30 graus, tá? Que é esse diagrama aqui, ó. Então, se a gente medir o VAB aqui, a gente divide por raiz de 3 e subtrai 30 graus para obter o VAN. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir lidar com esse circuito aqui de 3 fios. Uma observação também importante é que nesse circuito estrela, as correntes de linha são também iguais às correntes de fase. Então, corrente da linha A é igual à corrente da fase A. Corrente da linha B é igual à corrente da fase B. Corrente da linha C é igual à corrente da fase C. E agora, a corrente de neutro é igual a 0, porque não tem neutro, não circula, não tem um fio neutro aqui, ó, passando, né? Então, aqui, ó, IN agora é igual a 0. Então, essas três equações agora, essas três correntes, elas obrigatoriamente vão dar 0, sempre vão dar 0, tá? 3 correntes saindo, nenhuma entrando ou 0 entrando, tá? 3 correntes saindo igual a 0 entrando. E aqui a gente consegue, às vezes, por exemplo, a gente calcular 2 correntes, a gente obtém a terceira, que a gente já sabe qual que é a quarta corrente, sempre 0. É uma característica aqui que a gente vai utilizar. Então, vou até... aqui, ó. Pronto. Tá? Bom, então, vamos ver a próxima conexão, que é a conexão triângulo ou delta. Bem, essa conexão delta, ela é caracterizada por conectar o final da fase de uma fase ao início da outra. Então, nós temos aqui, ó, fase A, ponto A e ponto A', tá? Então, a gente conecta esse final, o negativo da fase A, ao positivo da fase B. Negativo da fase B ao positivo da fase C. E negativo da fase C ao início da fase A. Nesse caso, não é possível obter um ponto neutro, tá? Esse ponto neutro, ele não existe fisicamente. A gente pode até criar um ponto virtual,
mas ele não existe fisicamente. Então, é um sistema que, inerentemente, ele é um sistema de 3 fios. E a gente só consegue medir a tensão de linha. Tá? Então, esse sistema ele vai ter uma facilidade aqui, ó, porque observem bem, ó, aqui se a gente medir a tensão de fase, observem que a tensão de, se a gente medir a tensão de linha, né? Observem que a tensão de linha é exatamente igual à tensão da fase A. Então, a tensão de A em relação a B é exatamente a tensão da fase A. Então, esse circuito, essa conexão delta, ela tem essa característica. A tensão que tiver na fase é a tensão que vai estar na linha. Tá? Mesma coisa aqui, ó, de B para C. Ó. Ponto B em relação ao ponto C. A gente tem essa tensão VB aqui. Ó. Tá? O que significa também, né, gente, que se a gente tem a tensão VB nesse ponto, significa que essas duas, a soma dessas duas é igual a essa tensão aqui. Tá? Então, tensão do ponto C em relação ao ponto A é justamente a tensão VC. Tá? Então, nesse aspecto, essa conexão ela tem essa facilidade de cálculo. Medindo a tensão de linha, a gente já tem a tensão de fase. Porém, a corrente de linha é diferente da corrente de fase. Tá? Aqui a gente observa, ó, vou até... Cadê a... Ah, não, vou falar disso no próximo slide. Nós vemos aqui, ó, também um pensamento que pode surgir. Será que vai circular corrente por aqui? Ó? Poderia circular corrente, né? Sempre vai ter ou um curto-circuito ou uma impedância, que a gente poderia até calcular qual seria a corrente circulando, se tivesse uma tensão. Aqui, ó. Mas a gente vai ver também que essa corrente ela não circula, porque a soma dessas 3 tensões ela vai dar 0 também. Tá? Então, vamos ver o diagrama fasorial para essa conexão. Não tem muita mistério. Na sequência positiva, na sequência positiva, a gente vai ter uma tensão de linha VAB, que é igual à tensão da fase A. A tensão da fase BC vai ser igual à tensão da fase B. Aqui, ó. Então, tensão de linha BC é igual à tensão da fase B. E tensão de linha CA é igual à tensão da fase C. Sequência negativa é praticamente a mesma coisa. A gente só inverte a fase B com a fase C. Então, na sequência negativa, a gente vai observar primeiro as tensões de linha AB, depois CA e depois BC. Essa corrente que poderia circular aqui,
porque a gente tem 3 tensões, né? E um circuito fechado. Então, qual que seria a tensão disponível aqui, ó? Vou sair desse ponto e percorrer a tensão nesse sentido para chegar aqui, tá? Então, ó, sai daqui percorrendo uma tensão no sentido subindo, né? Subindo a tensão, estou indo do menos para o mais. Tensão A, estou subindo uma tensão C, estou subindo uma tensão B. Então, e cheguei no mesmo ponto, tá? Então, a diferença de tensão é 0. Então, nós vemos que nesse circuito fechado, a gente obtém essa equação. VA subindo, né? Ou VAB, mais VC, ou VCA, mais VB, ou VBC. Chegamos no mesmo ponto. Então, VAB mais VBC mais VCA é igual a 0. Tá? E é igual a 0 porque aqui está conectado, né? Mas é igual a uma tensão. Aqui, ó, é igual a 0. Mas na verdade a gente não sabe, né? Eu vou mostrar para vocês que é igual a 0. Tá? Se a gente pegar então os 3 fasores e somar os 3 fasores, ó, VAB mais VBC mais VCA, a gente observa que a tensão resultante ela é igual a 0. E por isso, naquele circuito fechado, não circula corrente, porque não tem tensão. As tensões se equilibram. Enquanto uma tensão está grande num sentido, a outra está positiva no outro sentido, que soma com a outra, que não deixa a corrente circular. Então, elas se equilibram o tempo todo aqui, ó, não deixando circular a corrente dentro do delta. Tá? Aqui na sequência negativa a gente tem a mesma coisa. VAB mais VBC mais VCA também resultando em 0 volts no circuito do delta. Tá? Por mais que circule corrente aqui, ó, na fase do delta, essa corrente vai sair para cá, tá? E se a gente observar aqui, a gente vai, ou seja, se não tiver nenhuma conexão externa e a gente tentar medir alguma corrente, a gente vai observar nada de corrente circulando aqui. Agora nós vamos ver como que a gente relaciona correntes de linha com correntes de fase. Então vamos ver aqui, ó. Corrente de linha e corrente de fase. Vamos ver agora como que a gente lida com as correntes no circuito delta. Primeiramente, a gente tem que pensar na corrente em cada nó. Temos aqui, ó, uma corrente entrando, a corrente IC saindo e a corrente de linha A saindo. Então, corrente que sai é igual a corrente que entra menos a outra corrente que sai, tá? Poderíamos fazer assim, né? Correntes que entram é igual corrente que entra aqui, ó. Corrente que entra IA é igual às duas correntes que saem. E LA mais
e C. Isolando ILA aqui, passa para cá, passa para cá, e a gente tem aqui, ó, IC passando para o outro lado, com sinal negativo. Então, nós vemos que as equações das correntes de fase e correntes de linha podem ser vistas aqui, ó. A corrente de linha da fase A é igual a corrente de linha do ponto A, da linha A, é igual a corrente da fase A menos a corrente da fase C. Corrente de linha do ponto B é igual a corrente B menos a corrente A, de fase A. E corrente da linha C é igual a corrente C menos a corrente IB. Dessa forma, vamos supor que nós tenhamos correntes de fase, aqui ó, corrente de fase iguais em magnitude, mas deslocadas 120 graus, correntes de fase aqui, tá? Não vem ao caso, a gente está considerando que a nossa fonte está conectada a uma outra carga trifásica que estabeleceu correntes, e essas correntes tiveram esse valor aqui, ó, tá? Um ângulo arbitrário. Como é arbitrário, a gente coloca igual a zero. O ângulo em si, para esse cálculo das correntes de linha, não é necessário esse ângulo inicial aqui, ó, porque a gente vai pegar as correntes de fase e usar nessas equações aqui, ó. Então, aqui para a corrente de linha A, continua valendo essa equação, só que no modo fasorial. Então, a gente vem aqui, ó, e vou colocar um pouquinho para baixo. E corrente de linha A é igual a corrente da fase A mais o negativo da fase C. Negativo faz o negativo da fase C. Então a gente tem uma situação semelhante à situação vista anteriormente, quando a gente determinou as tensões de linha em função das tensões de fase no circuito estrela. Aqui a gente está determinando as correntes de linha em função das correntes de fase, supostamente conhecidas. E a gente observa que a equação ela é a equação do mesmo tipo e é uma equação que mostra para a gente aqui, ó, a corrente de linha ela vai estar deslocada na fase, no ângulo de fase, 30 graus negativos e um fator de raiz de 3 no módulo. Então, se a gente tem um módulo aqui, ó, essa nossa corrente IA igual a um valor do módulo com um ângulo 0 aqui, no caso, tá? A corrente da fase A. Nós pegamos esse módulo aqui, né? O módulo está aqui, ó, é o comprimento desse fasor. Multiplicamos por raiz de 3 e deslocamos o ângulo de fase em 30 graus, sentido atrasado, a gente obtém a corrente de linha da fase A. Mesmo raciocínio pode ser feito para corrente de linha da linha B. Então,
a gente vai pegar aqui, ó, corrente de linha da linha B. É a corrente de B mais o negativo da corrente A. Então, a gente obtém aqui, ó, um fator que multiplica esse fasor, multiplicando por raiz de 3 e deslocando menos 30 graus. Tá? Então, a gente desloca aqui menos 30 graus. Tá? Para a gente ter a corrente de linha B. E também a corrente C, corrente de linha da linha C, que é a corrente de C mais o negativo da corrente B. Mesma coisa. Multiplica por raiz de 3 e desloca 30 graus. Aqui, gente, a gente está trabalhando com a sequência positiva. Quando a gente trabalhou com a sequência positiva para as tensões, a gente tinha uma tensão e queria descobrir o valor da tensão de linha. Tinha uma tensão de fase e queria descobrir a tensão de linha para o circuito estrela. A gente multiplicava por raiz de 3 também e adicionava 30 graus. Aqui a gente multiplica por raiz de 3 e subtrai 30 graus. Tá? A gente vê que o circuito delta ele tem a facilidade de determinar a corrente de linha em função da corrente de fase. Tá? A corrente de a tensão de fase é igual à tensão de linha. Aqui, ó. Tensão de fase é igual à tensão de linha. No entanto, a compensação ocorre na corrente. É o contrário é semelhante ao que ocorreu no circuito estrela. No circuito estrela, a corrente de fase era igual à corrente de linha. Em compensação, a gente tinha que multiplicar a tensão de fase por raiz de 3, somar 30 graus para obter a tensão de linha. No caso da sequência positiva, né? Se a gente for trabalhar aqui com sequência negativa, o raciocínio vai ser muito parecido. Aqui a gente tem a corrente IA. Vou repetir a equação aqui. I, corrente de linha A é igual a corrente da fase A mais o negativo da corrente C. Então, vemos aqui, ó, corrente A mais o negativo da corrente C. Nesse caso agora, ó, ao invés de atrasar 30 graus, a gente adianta 30 graus. Então, é 30 graus positivo em relação à corrente de fase, da fase A. Tá? E mesmo raciocínio para as outras correntes de linha. Tá? O fator que multiplica é igual. Então, eu resumi isso aqui, ó, no outro quadro, né? Então, para transformar a corrente de linha, quer dizer, para transformar a corrente de fase em corrente de linha, no circuito de sequência positiva, multiplica por raiz de 3, atrasa 30 graus, né? Menos 30 graus, no fasor da corrente de fase. E, da mesma forma que eu falei anteriormente, é mais fácil, a gente sempre vai ter mais facilidade para medir a corrente de linha. Tá? Então, em função da corrente de linha, a gente isola, a gente reescreve essa equação, né? Aqui, ó, a equação é essa aqui, corrente de linha é igual a raiz de 3 com ângulo menos 30 vezes a corrente de fase. Isola a corrente de fase aqui,
para obter a corrente de fase no circuito delta. Igual a 1 sobre raiz de 3, ângulo menos 30, vezes a corrente de linha. Tá? Então a gente vai ter 1 sobre raiz de 3, ângulo 0 menos ângulo menos 30, dá ângulo mais 30. Tá? E faz o mesmo para um circuito com sequência negativa. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente faz a conversão, né? A conversão de correntes no circuito delta. Então, aqui, ó, conversão de correntes conexão delta. Conexão delta. E no caso que a gente tinha a conversão de tensões, é para conexão Y. Bom, essa conversão vai ser muito usada, porque como eu disse, as correntes possíveis de serem medidas normalmente são as correntes de linha. A gente não consegue medir as correntes de fase, porque o equipamento ele já vai estar todo conectado e vai estar exposto somente 3 fios. E são esses fios, esses condutores, que a gente consegue medir a corrente. Em função dessa corrente, a gente determina essa corrente fase. Em função dessa corrente, a gente determina essa corrente fase IB. Em função da corrente C, a gente determina a corrente de fase C. Tá? E a gente vai ver mais para frente. O mais interessante disso é que às vezes a gente nem sabe qual é a conexão interna. A gente não sabe se o equipamento está efetivamente ligado em Y ou em delta. E aí a gente vai fazer os cálculos supondo que o gerador esteja ligado em Y. E a gente faz os cálculos. Mas a gente poderia supondo que o gerador esteja ligado em delta. Aí a gente faz os cálculos individuais. Então, para efeitos de cálculo, a gente não vai precisar saber efetivamente como que o equipamento está ligado. A gente vai ver mais para frente. Por enquanto, façam os exercícios de conversão de corrente de linha, corrente de fase, tensões de linha, tensões de fase, que a próxima aula, essa semana ainda, vai ser sobre as conexões das cargas e a conexão das cargas com os geradores. Então a gente vai ter todas aquelas combinações que eu falei anteriormente que podem ser feitas, né? Então, fontes em estrela ou delta e cargas em estrela ou delta, tá? E como elas podem ser combinadas. Ok? Então, até a próxima.